Oi, tudo bem? Eu espero sinceramente que você que está assistindo esteja muito bem, que a sua saúde esteja perfeita e a saúde dos seus familiares também, né? Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e infelizmente é para falar de um assunto muito sério, de uma coisa muito grave, que é a pandemia do coronavírus e a Covid-19, né? A situação relacionada ao corona, gente, ela é extremamente grave, sim. A gente tem um perigo real, a gente está vivendo um perigo real e me parece que as pessoas estão escolhendo a ignorância. Parece-me que as pessoas elas estão preferindo acreditar que não é nada, é uma gripinha, bobagem, deixa pra lá, tanto faz, ao invés de entender de fato a situação e de entender por que o isolamento social é tão importante nesse momento, tá? Sem entrar em muitos detalhes e sem falar do isolamento social e tudo mais, porque isso tudo todo mundo já sabe, todo mundo, enfim, isso está sendo falado amplamente por aí. O que a gente está falando de consequência é do colapso total de todo o sistema de saúde no Brasil. Aí alguns vão falar, mas o sistema de saúde ele já não funciona. Não, ele funciona. Essa que é a questão. Ele funciona. Não funciona bem. Tanto que parece que não funciona. Mas ele funciona. Você vai nos postinhos aí, o pessoal consegue pelo menos uma inalação. Eu não sei como é que tá em todas as regiões. Mas enfim, você consegue lá uma inalação, consegue ser medicado pelo menos para aliviar as tuas dores. Se a gente não prevenir o coronavírus, se a gente não prevenir esse espalhamento não, palavra feia, é a disseminação dessa doença, a gente está falando de pessoas que não vão nem poder entrar no hospital, que elas sequer vão ser avaliadas, que sequer vão poder sentar para ter conforto enquanto esperam, enfim. A gente está falando de parar tudo, de simplesmente não ter atendimento e de chegar num ponto em que a gente vai estar que nem a Itália, onde eles estão escolhendo quem vive e quem morre, não nesses termos, obviamente, né? Eles não estão apontando o dedinho, ó, você vai viver, você vai morrer, mas negar a internação, o respirador para para entregar para o outro, pode ser a diferença entre a vida e a morte desse um e desse outro. Eu consigo nem imaginar como que é o critério que eles utilizam lá para tomar essa decisão. E também, honestamente, não me interessa em saber, né? Se a doença se espalhar aqui da mesma forma que se espalha lá, juntando todos os hospitais que existem no Brasil, todo o Sistema Único de Saúde, todos os hospitais particulares, tudo, a gente não vai ter leito para as pessoas que vão precisar de internação para conseguirem se curar. Tá? É esse o problema, é essa a questão. E ao passo que as pessoas vão precisar de internação e de atendimento para o coronavírus, outras vão precisar para outras coisas. As pessoas não vão parar de infartar, de ter derrames, de precisar de cirurgia, de quebrar perna, o que quer que seja, porque tem coronavírus por aí. Não é assim que funciona. E vai chegar o ponto que a pessoa vai infartar, vai precisar de atendimento e não vai ter, porque o hospital está cheio para tratar de pessoas com coronavírus. Então fica uma coisa. Eu, em absoluto, não consigo imaginar como isso pode ser organizado, mas vai ser praticamente por ordem de chegada. Ó. Chegou o cara aqui, ele vive. Chegou depois, morre. Né? É uma coisa absurda. E, infelizmente, a gente tem líderes, né? Líderes do nosso país dizendo que tá tudo bem, que não é nada demais, que não precisa de isolamento, vamos sair, vamos trabalhar, vamos passear, vamos voltar pra escola, vamos voltar pra faculdade, tem nada demais, né? E falas absurdas de empresários dizendo não. Teve um, eu acho que foi o dono do Madeiro, que falou, mas que são 5, 7 mil pessoas morrendo em função de toda a economia que vai ser prejudicada. E eu fico pensando, meu, o que esse povo tem na cabeça? A gente tá falando de vidas.
A gente está falando de seres humanos, sabe? Entre esses pouquíssimos 5 ou 7 mil mortes, pode estar a sua vozinha querida, pode estar a sua mamãe, o seu papai, pode estar o seu filhinho que tem asma, que tem bronquite, o seu filho que é diabético, enfim. Eu não entendo a falta de empatia das pessoas numa situação que nem essa. É simplesmente inacreditável, né? E muitos estão falando, mas e a economia? Como é que fica a economia se as pessoas não estão trabalhando, se as pessoas não estão produzindo? Bom, a economia ela já está numa situação ruim, complicada, e não é só no Brasil, é no mundo, né? Porque a economia ela é uma coisa global, né? Os países eles são interdependentes porque tem coisas que são exportadas, coisas que são importadas. Então, sabe, se uma economia é prejudicada, as outras começam a sentir um pouquinho também. Então, não tem como, eu não vejo uma outra coisa que não seja uma recessão no nosso futuro. Só que eu penso o seguinte, as pessoas vivas, elas podem voltar a trabalhar, elas podem batalhar. Agora, mortas, não vão fazer nada, não tem o que ser feito, já foi, tá? E eu deixei essa matéria aqui, porque eu tava lendo essa matéria, tá aqui, primeira paciente curada da Covid-19 no Distrito Federal fala sobre a doença e isolamento. E eu caí na besteira de ler os comentários que as pessoas fizeram aqui. Não sei porque que me deu isso e, enfim, eu fui lá ler. E as pessoas estão falando coisas absurdas. Em meio a uma pandemia, em meio a pessoas morrendo, em meio a toda uma situação que exige de nós união, solidariedade e empatia, as pessoas estão vindo nesses sites e nas redes sociais para defender posição política, para chamar as pessoas de esquerdista, de não sei o que, trololó. E eu realmente não entendo. Agora não é a hora de você querer estar certo. Não interessa agora quem tá certo. O que interessa é que alguma coisa tem que ser feita e é urgente. Sabe? Nesse vídeo aqui, isso aqui é uma matéria do G1, tá? E o povo vai falar, mas é da Globo. E eu digo pra vocês, gente, todas as emissoras estão falando disso. Todas estão falando da mesma coisa, tá? Não foi a Globo que, começou e tudo, e agora, né? A Globo tá ganhando dinheiro às custas do coronavírus. Gente, todas as emissoras, então parece que agora é cult falar da Rede Globo. Né? Quem fala da Rede Globo é o quê? Inteligente, é politizado, né? Nossa, quem fala da Globo, imagina assistir Rede Globo, que coisa de gente ignorante, enfim, sabe? Gente, todas as emissoras estão falando disso, algumas com foco um pouquinho diferente, mas na prática tá todo mundo falando que a doença tá séria, que no mundo a gente tá vendo consequências absurdas, enfim, né? E as pessoas aqui chamando essa senhora, depois vocês procurem aqui, ó, pelo título, entra no Google, mas eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo também, e veja o que as pessoas estão falando. É absurdo. Essa mulher é de esquerda, ela falou isso, isso, aquilo, típico de quem é da esquerda. Eu falo, não tem esquerda e direita, não existe isso, tá? O Brasil não tá dividido ao meio assim, quem é de esquerda vai pegar, quem é de direita não vai pegar. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo rumo. Eu não entendo a necessidade das pessoas quererem ter razão em meio a uma situação tão complicada, tão urgente, tão séria. Isso não é brincadeira. Isso não é uma discussãozinha de boteco, isso não como é que eu vou dizer? Isso não é uma coisa boba. Isso é sério. As pessoas estão morrendo. E estão morrendo por falta de atendimento. E é justamente essa situação que a gente quer evitar aqui no Brasil. É isso que a gente não pode deixar acontecer aqui. E tem muita gente que fala, mas e a dengue, que tem uma taxa de mortalidade muito mais alta, e o sarampo e outras doenças. Eu falo, gente, pensa bem, no Brasil já tem anos e anos que a gente está perdendo uma batalha contra a dengue. As pessoas não se tocam, as pessoas não aprendem e a gente continua perdendo pessoas importantes, entes queridos, familiares, por causa da dengue. Então a gente está vivendo duas epidemias, o que torna a coisa ainda mais grave, né?
E agora imagine uma pessoa se pegar dengue e essa desgraça aqui ao mesmo tempo. Como é que essa pessoa vai sobreviver? E se for criança? Ah, mas criança não morre de corona. Não morre se tiver com um sistema imunológico perfeito. Mas se estiver sendo atacada por outras doenças ainda, como é que fica isso? Como é que a gente vai vai tratar essa pessoa se são doenças que não têm medicamentos específicos? O que a gente faz é tratar os sintomas, controlar os sintomas e torcer para que a pessoa se cure, para que o sistema imunológico dela consiga resistir. É assim como a gripe, não existe medicação para gripe. A gente toma remédios para diminuir os sintomas e deixa o sistema imunológico trabalhar e fazer o serviço dele e tirar a doença da gente. Mas mesmo assim, né, é uma coisa que as pessoas não estão pensando, sabe? Ah, mas eu sou novinho, eu tenho 20, eu tenho 30, eu vou passar, né? Eu vou viver, eu tô forte, tudo bem, você tá. Mas e as outras pessoas? E as que não estão? E os hipertensos? Né? E os cardiopatas? E os diabéticos? E as pessoas que passaram por... Eu nem tinha pensado nisso. Alguém me falou um tempo atrás. Mas e os transplantados que têm que tomar imunossupressor o resto da vida para que o organismo não rejeite o órgão, sabe? E é muito fácil a gente pensar, tudo bem, porque como é que diz? O problema tá na casa do outro, não vai acontecer, nunca vai acontecer com a gente, né? As pessoas que pensam assim, nunca acontece nada com elas. É tudo na casa dos outros, é tudo com a vida dos outros. É uma coisa assim que simplesmente não faz sentido. E o WhatsApp ele tá sendo uma ferramenta para disseminar essa ideia de que não tem problema. Ao passo que a gente tem a Sociedade Brasileira de Infectologia, a OMS, o Ministro da Saúde, dizendo, gente, é sério, o negócio é complicado, a gente tá vendo o que tá acontecendo na Itália, em outros países, né? Não dá para brincar com isso. Tem médicos, o que eu acho mais absurdo, mais incrível, tem médicos mandando áudios no WhatsApp, que as pessoas estão divulgando isso, inclusive muitos deles estão se identificando, estão falando qual é o nome deles, para dizer, não existe pandemia, é psicológico, as pessoas não vão pegar doença nenhuma, não sei o que, a gente precisa trabalhar, vai, e eu digo, meu, como isso é possível? Como é que uma pessoa que estuda 10 anos para salvar vidas fala um absurdo desses, sabe? Não faz sentido para mim. A prioridade agora não é ganhar dinheiro, não é salvar a economia, é salvar as pessoas. A economia, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar se esforçando. O brasileiro é o rei do improviso, é o rei da criatividade. A gente sempre dá um jeito, a gente sempre dá a volta por cima. Mas para isso a gente precisa estar vivo, para isso a gente precisa ter saúde. O foco agora é a saúde. Né? Eu vi pessoas comentando também, como é que se curou se não tem vacina, se não tem remédio? É que nem eu falei, gente, que nem a gripe. Vacina não é para curar, a vacina é para prevenir. A vacina é para nem chegar a pegar, para nem chegar a desenvolver a doença. E estão falando dessa medicação para malária que tá tendo, que as pessoas estão sendo curadas e tudo mais. E, gente, não é assim que se faz o estudo científico, sabe? Você não dá o remédio, sei lá, para 100 pessoas de então as pessoas estão se curando, é medicação, sabe? Existe todo um procedimento, existe todo um protocolo científico para você dizer que uma medicação funciona ou não funciona. E isso é muito sério. Até entendo que as pessoas estejam se agarrando em qualquer gota de esperança, qualquer possibilidade de que isso acabe é válida, mas a gente precisa tomar cuidado, né? As pessoas foram desesperadas nas farmácias atrás de cloroquina. Pra quê, meu? Vocês estão tirando o remédio de quem realmente precisa, de quem o médico falou, toma, senão você vai morrer. Sabe? É absurdo isso. As pessoas estão estocando álcool. Gente, álcool é pra você que não tem opção a não ser sair de casa. Pra você se limpar, não precisa estocar álcool. Álcool não é remédio, na tua casa você pode limpar com água sanitária. As pessoas estocando comida como se fosse um apocalipse. Gente, é sério, é grave, mas não vai ter desabastecimento, né? Os setores
fundamentais, eles continuam funcionando, a gente precisa deles. A gente precisa da alimentação, da saúde e da segurança, e esses vão continuar, tá? Então tomem cuidado repense assim os seus valores, se isso está realmente certo, né? Empresas vão fechar, tudo bem, gente, empresas vão fechar, mas seguindo a lógica das pessoas que falam assim, mas morre gente todo dia, mas a dengue tem uma taxa de mortalidade maior, tudo bem, empresas abrem e fecham todos os dias também. Então por que esse auê que empresas vão fechar, né? Abre e fecha todo dia, então deixa como tá, sabe? E as pessoas que são empreendedoras, que têm mentalidade de gente rica, elas não estão desesperadas. Eu vou perder meu negócio. O pensamento que essas pessoas têm é: ok, perdi, espero isso tudo acabar, que tudo que eu tinha que eu perdi, eu vou reconquistar. É esse o pensamento que a gente tem que ter agora. Tudo que eu perder nessa crise, nessa pandemia, assim que tudo isso passar, eu vou reconquistar todas as coisas e muito mais. Se eu perdi a minha empresa, eu vou abrir outra e vou ter mais sucesso do que antes. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ser otimista e agir agora. Agora que a gente tem condições de evitar que a situação fique como tá na Itália. Eu deixei aqui, ó. Deixa eu mover aqui, ó. Olha só. Itália pagou preço alto ao resistir a medidas de isolamento social para conter o coronavírus. Né? Então, gente, entendam o que está acontecendo, busquem informações, vejam o que tá acontecendo por aí. Né? A gente tem notícias boas também, cresce o número de pessoas curadas, sim, né? Só que aqui no Brasil a gente nem chegou perto do pico da pandemia. Né? A gente tem muitas mortes que aconteceram já há algum tempo, que agora que vão pensar que pode ser coronavírus, porque o vírus já está aqui, enfim. Né? Cuidado com teorias da conspiração, tem gente falando que a China criou o vírus, que sabia, mas deixou o pessoal levar o vírus para fora, porque queria... gente, usa a cabeça, vai. Pensa um pouco. Conspiracionismo agora é uma coisa que não ajuda em nada, ó. Ok? Então, para quem quiser se informar melhor, eu vou deixar aqui embaixo também, além do link daquela matéria, isso aqui é o Google Notícias, tá? Você pode acessar aí news.google.com, tem um tópicozinho lá assim, Covid-19, para você acompanhar o que está acontecendo. Mas eu vou deixar aqui embaixo vídeos de outras pessoas que produzem conteúdo no YouTube, com orientações interessantes, com questionamentos interessantes a respeito de tudo que está acontecendo, tá? Para que vocês se informem, para que vocês pensem, para despertar um pouquinho o senso crítico na hora de, enfim, de formar a sua opinião, tá? Eu vou deixar aqui o link também do canal do Holder, que é um canal de economia, é um canal que fala sobre investimentos, mas os 10 primeiros minutos do vídeo que eu vou deixar aqui, ele mostra dados importantíssimos e muito reveladores sobre o coronavírus, sobre a situação da pandemia e sobre a estratégia, né, que a gente está tentando aqui, que é achatar a curva do contágio lá para tentar diminuir. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido de alguma maneira. E, bom, era só o que eu queria. Eu espero ter clareado alguma coisa na sua mente, ok? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.